Hoje vamos conversar com um profissional da área do direito para entendermos melhor como ocorre o processo de interpretação jurídica na prática. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Marcelo Menezes Loureiro, juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória. A entrevista ela vai abordar tanto a vida pessoal do entrevistado na área, quanto a vida do trabalho realmente dele. E a gente vai apresentar realmente as teorias que a gente aprende na faculdade e como ela é comparada com o que realmente é aplicada no dia a dia. Explique um pouco sobre sua história na área do direito e sobre sua atual profissão. Muito bem, meu nome é Marcelo Menezes Loureiro, atualmente eu sou juiz de direito titular da 10ª Vara Criminal de Vitória. A minha história, profissional, eu muito novo, passei no concurso público de nível médio, federal, ingressei no Serviço Público Federal, trabalhei no IAPAS na época, no setor de arrecadação. Logo em seguida fiz um concurso para oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Nesse período que eu fui oficial de justiça, eu me dediquei também à representação da classe. Eu fui presidente da Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Brasil, Federação Nacional, FENAJUDE. E depois de 8 anos como oficial de justiça, eu ingressei na magistratura por concurso público, evidentemente. Trabalhei no interior por 4 anos e cheguei à capital como substituto da capital, à época que existia esse cargo na magistratura, e me titularizei numa vara chamada Central de Inquéritos de Vitória, que foi extinta em 2014 e hoje é a 10ª Vara Criminal de Vitória, onde eu me encontro atuando, Sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo também, dou aula, fui professor a minha vida toda e atualmente me dedico à atividade jurisdicional, magistratura, com muita felicidade. Como ocorre o ato interpretativo no seu cotidiano profissional e qual a sua visão a respeito disso? Pois bem, esse ato interpretativo, a judicatura criminal, que é a que eu atuo, que eu me encontro, ela está absolutamente presa às regras legais, à jurisprudência, à doutrina, mas especialmente à jurisprudência e ao próprio texto legal, Essa interpretação que nós fazemos, ela é muito restrita, Nós temos que, na verdade, nos prender à prova que foi produzida, os elementos que foram trazidos, especialmente em relação à materialidade e à autoria, e a dosimetria da pena tem aquelas circunstâncias todas que são sopesadas durante a sentença pelo magistrado, Então, assim, não há uma possibilidade de um alargamento dessa análise interpretativa, Evidentemente, cada um traz em si toda essa carga de conhecimento, de estudo familiar, social, e acaba influenciando na sua visão de mundo, Evidentemente, isso repercute na sua forma de enxergar o problema trazido numa ação penal, mas, evidentemente, o julgar, ele está absolutamente preso às regras estabelecidas pela lei. Você nota alguma diferença dessa interpretação em relação às outras profissões relacionadas ao direito? Sim, nós temos várias profissões e cada um exercendo o seu papel. Evidentemente, a autoridade policial, o delegado de polícia, civil, federal, ele tem uma visão na atuação dele como ator no processo diferente do magistrado. O magistrado deve ter a sua visão diferente do delegado, diferente do promotor, Cada um, no seu papel, enxerga o direito, digamos assim, numa perspectiva. É lógico que o juiz em si, ele não tem e não pode ter interesse no processo. Isso diferencia das demais carreiras, Enquanto o delegado tem interesse no resultado de uma investigação, enquanto o Ministério Público tem interesse numa condenação, o juiz que julga, ele não pode ter esse interesse. Então, é claro que a atuação do magistrado tem diferenças enormes em relação às outras carreiras jurídicas. Qual diferença prática você notou sobre a hermenêutica no seu dia a dia em relação à teoria aprendida na faculdade? Veja bem, essa questão da hermenêutica, você sempre busca, com todas as interpretações possíveis, alcançar a melhor solução para aquele processo, Então, o que você tem à sua disposição, como eu disse, a melhor jurisprudência, a jurisprudência mais atual, aquela que está mais alinhada
ao seu entendimento, a aplicação da lei na forma mais humana possível, tudo isso tem uma carga de análise que você faz, evidentemente, considerando toda essa análise hermenêutica que você tem que respeitar, né, as peculiaridades e observar as características de cada um ator no processo. Então, ao juiz cabe, num processo de julgamento, né, que não é simples, utilizar todas as ferramentas possíveis para que alcance o melhor resultado para a sociedade, especialmente respeitando as peculiaridades daquela pessoa que está sendo processada, acusada e julgada naquele momento. Qual operação mental você usa para essa interpretação? Essa operação mental, na verdade, ela é uma conjugação do que diz a lei, especificamente, e uma análise da realidade considerando as suas experiências, né? Então, uma hipótese assim, a aplicação dentro de uma compreensão, um pedido para o juiz feito por um grupo para que impeça uma manifestação popular pela legalização do aborto, pela legalização do uso da maconha, por exemplo. Então, dependendo da forma como você enxerga o mundo, você pode se posicionar dessa ou daquela forma dentro de uma perspectiva de interesse desse ou daquele grupo. Evidentemente, um estudo não muito profundo te coloca numa posição confortável para decidir, porque, evidentemente, nesse caso, nós estamos tratando do direito à manifestação, né? Não há nenhuma incitação a qualquer prática criminosa, né? Não haveria que se proibir qualquer manifestação nesse sentido. Mas, de certa forma, é uma discussão interessante, para que se entenda bem a dificuldade do julgar, aonde o juiz tem que estar atento, né, para uma melhor compreensão possível do momento histórico, né, dos direitos que as pessoas têm, especialmente esses direitos que são difusos, que têm marcado muito o mundo contemporâneo. Então, a posição do magistrado exige atenção especial a todas essas questões. Quais técnicas interpretativas são utilizadas? Utiliza algum método de interpretação específico? O método de interpretação é o gramatical, né? Você tem que ter atenção ao que diz a lei. Nós estamos absolutamente presos a ela, né? A toda a legislação, e você, tendo essa segurança da aplicação do que dispõe efetivamente a lei, você traz segurança jurídica para todos aqueles que estão dependendo de sua aplicação. Então, o método é o gramatical, né? Se tiver que responder, uma resposta objetiva dessa forma. Quando você está diante de um caso em concreto a ser decidido, interpretado, você segue passos específicos para realizar a interpretação? Por onde começa? Isso altera de acordo com o caso? Então, pois vamos lá. O ato de julgar do juiz, ele tem, de forma muito simples, a técnica prevista para que você alcance a decisão, o final da decisão. Então, todo julgar exige que seja feito um relatório pelo magistrado, né? Nesse relatório, o juiz ele observa toda a regularidade processual daquela ação penal, por exemplo, verificando se todo passo a passo foi observado, que a lei determina, que não tenha ocorrido nenhuma nulidade. A partir daí, ele observa aquela conclusão da acusação e da defesa, pedindo a condenação, pedindo a absolvição, as preliminares que foram trazidas ou pelo Ministério Público ou pela defesa, e entra, depois desse relatório, na fundamentação da sua decisão. Quer dizer, essa construção é uma construção que ajuda muito a evitar erros. Quando você trabalha um bom relatório, realiza um bom relatório, você traz uma fundamentação para a sua decisão, sem desprezar absolutamente qualquer ponto trazido pela acusação e pela defesa, você tem uma decisão que fica bastante fortalecida e com risco de prejuízo às partes muito pequeno. Então, a técnica traz, se obedecida, traz muita segurança ao julgamento. Então, um bom relatório, uma forte fundamentação e um dispositivo absolutamente seguro, né, com todo o passo a passo, na dosimetria, você evita erros, prejuízos e riscos à atuação jurisdicional.